Bora pro recap. Antes era só uma simples história de light novel. Alerta! O mundo está começando a se fundir. Um prédio desapareceu durante a noite. Eventos estranhos estão ocorrendo. O sol tornou-se verde. Criaturas desconhecidas surgiram. O mundo está desmoronando, então precisamos ficar mais fortes. Parabéns, você conseguiu o primeiro sangue em uma criatura abissal, recebendo o título Alma Solitária. Finalmente, o dia do juízo final é sobre sobrevivência. Então é uma competição, todos estão se destruindo uns aos outros. Mas, bem-vindo à equipe, e que comece o jogo pelas Batalhas das Sementes Abissais. A história começa com um homem, que está muito ferido. Ele está diante de uma criatura enorme com 6 braços. O homem dá o seu último suspiro de vida, e a criatura dá o seu golpe final. Após uma batalha tremenda, com o chefe final das criaturas abissais, o Rank S, no qual a humanidade tinha tantas esperanças, foi declarado morto. A humanidade ainda é saudada com desespero e medo sem fim. Protagonista finalmente terminou a sua leitura, deitado na cama, suspira dizendo que o final da novel foi muito apressado, e percebeu que ele era o único leitor. Então ele se levanta da cama e joga o seu celular em seguida, e entra no banheiro. O celular recebe uma notificação, mas ele não percebeu. No dia seguinte, o protagonista caminhava para a escola, e notou um grupo de pessoas reunidos, e se perguntou se havia manifestação. Em seguida ele nota algo estranho. Um edifício havia sumido. Ele se perguntou o que havia acontecido naquele lugar. As pessoas ao seu redor protestavam afirmando ser trabalho do governo, e muitos deles haviam perdido as suas residências. O protagonista começou a deixar o local, e se perguntou se a atual tecnologia de demolição avançou até ao ponto de poder fazer um edifício inteiro desaparecer da noite para o dia. A cena muda. Ele finalmente chegou na escola. Ao entrar na sua classe, ele foi atacado por uma sombra, que era apenas seu colega de classe. O protagonista, sem nenhuma emoção no seu rosto, pergunta ao rapaz o que ele está fazendo. O rapaz abraça o protagonista e chama pelo seu nome feliz, e em seguida, ele ficou sério e diz ao protagonista: "Ei, solta, o fim do mundo finalmente chegou, não é?" E o protagonista, ainda sem emoção e o ignorando, afastou seu colega e disse para ele parar de fantasiar as coisas. O seu colega afirmou que era verdade tudo o que ele disse. Em seguida mostrou as últimas notícias no seu celular, e começou a explicar que vários prédios em todo o país sumiram e que não pode ser uma mera coincidência. O protagonista, ainda sem nenhuma emoção, afirmou que era tudo uma coincidência, negando as afirmações do seu amigo. O rapaz continuou persuadindo o protagonista, agora com um olhar firme. Ele disse ao protagonista: "Você não acha essa situação se parece muito com os finais de mundo que você lê em novel ou comics?" O protagonista reagiu, começou a suar frio e pensou: "Fim do mundo." O seu amigo, em um tom calmo, começou a falar: "O fim do mundo está próximo e você continua lendo novel." O protagonista olha para o seu celular e nota que a última novel que ele leu foi eliminado. Ele se lembra que o prefácio do livro também começava com o desaparecimento de edifícios, e sem falar no protagonista. Quando ele chega à sala de aula, o seu amigo também se aproxima dele falando sobre fim do mundo. Ele se pergunta: tudo isso só uma coincidência? Se for assim, é bom demais para ser verdade. Ele fica atônito, se perguntando se é possível uma mera ficção se tornar realidade. Em seguida, ele saiu correndo e disse para o seu amigo avisar o professor que ele estava se sentindo mal. O seu amigo, com lágrimas nos olhos, não conseguia acreditar que o prota, pela primeira vez, faltaria nas aulas. Em seguida sentiu o pedido do protagonista. O solto estava correndo, e se lembrou que no livro, a fundação do edifício é um círculo de teletransporte, conectado a um mundo alternativo, habitado por monstros, e se ele não estiver errado, assim como na novel, o primeiro círculo de teletransporte apareceu nesta cidade, e ele finalmente chegou no local, meio ofegante, e um idoso se aproxima dele, e disse: "Se você está aqui é porque também foi enganado, mas ainda és muito jovem. Não há necessidade de se sentir tão mal." O protagonista, ainda ofegante, transpirando, pensou: este é provavelmente o círculo de teletransporte do abismo, mas como isso aconteceu, não foi explicado na novel. 999 círculos de teletransporte conectados ao abismo apareceram de repente em todo o país,
E hoje, à meia-noite, monstros do abismo irão nos invadir. Quanto maior o número, maior será o seu nível. Podemos combater monstros de níveis 1 a 10 com as nossas armas atuais, mas a partir do nível 11, nenhuma arma pode prejudicá-los. No entanto, existem duas maneiras de revidar. Ao derrotar esses monstros, podemos ganhar recompensas do mundo místico. Essas recompensas incluem armas de combate e habilidades únicas. Somente com essas duas recompensas, a humanidade poderá ter uma chance contra os monstros abissais. O primeiro a aparecer é um monstro abissal de nível 1, semelhante a um cachorro grande. Tem presas e garras afiadas, mas a sua velocidade é lenta. O protagonista continuou a ponderar: eu poderia derrotá-lo e receber a recompensa. A primeira pessoa a matar uma criatura abissal ganha uma recompensa especial pela primeira morte. Se eu me lembro corretamente, a recompensa da primeira morte é uma habilidade de melhoria do físico. Eu poderia até mesmo derrubar um monstro de nível 2, com o físico que essa habilidade proporciona, enquanto os outros formam equipes. Para enfrentar feras de nível 2, eu poderei derrotá-los sozinho. Não é porque a novel se tornou realidade, mas, de repente, as pessoas gritaram: aquele garoto louco! Isso tirou o protagonista de seus pensamentos. Momentos depois, ele foi para uma loja comprar metal, para fazer uma arma semelhante a uma lança, para lutar contra um monstro em forma de cachorro, e uma de suas colegas, que também estava matando aulas, o reconheceu. De repente ela recebeu uma ligação. O homem de meia-idade começou a gritar com a garota, e mandou ela voltar para casa imediatamente. A menina assentiu e continuou caminhando. A cena muda para a casa do protagonista. Ele tinha acabado de fazer uma armadura e começou a montar a sua arma. Ele estava nervoso diante da situação que estava por vir, mas tudo ia correr bem. Ele pensou. A noite chegou. O protagonista caminhava preparado para a batalha, e não havia ninguém pelas ruas. Faltava pouco tempo para o portal aparecer, e finalmente chegou o momento. O primeiro círculo enorme de teletransporte surgiu na frente do protagonista, e ele adotou uma postura de combate. Vários feixes de luzes iluminavam aquele local. Diante deste fenômeno, o protagonista estava suando frio, e uma criatura emergiu, e os seus olhos de predador brilhavam, encarando o protagonista como a sua presa. Ambos se encaram. O monstro caminhava em direção ao protagonista, e ele se lembrou que, na novel, o ponto fraco desta criatura era na área da cintura. Ele começou a se acalmar e decidiu matar o monstro com um único golpe. No mesmo instante o monstro fechou a distância e o Solta arregalou os olhos. Em seguida reagiu ao ataque, se esquivando, e no momento a seguir ele atacou o monstro, desferindo um golpe certeiro. O monstro caiu no chão. O protagonista, suando frio, caminhou em direção ao monstro, ponderando se a criatura estava viva ou morta. Então ele se lembra que, se uma criatura abissal morre, ela dropa uma pedra abissal. Mas não apareceu nada. Então ele percebe algo. Então seu rosto fica com um sorriso sombrio. Ele começa a xingar a criatura, chamando ela de vira-lata, e que não fazia sentido se fingir de morto. Em seguida o monstro se levantou e começou grunhindo de dor. Momentos seguintes, a criatura olhou para o céu e deu os seus últimos suspiros, e começou a desaparecer, deixando apenas itens. Em seguida uma janela do sistema aparece e o notifica: parabéns, humano número 1. Você adquiriu Alma do Lobo Solitário como recompensa pela primeira morte. E o protagonista, ouvindo estas palavras, ficou muito feliz. De repente, uma enorme aura de energia, em forma de lobo, irrompeu o seu entorno, e ambos se fundiram. E a janela do sistema notifica novamente: você adquiriu a Alma do Lobo Solitário, efetivo, melhoria do corpo físico, melhoria da força física e a resistência em 10 vezes, efeito 2, melhoria dos reflexos. Melhoria o reflexo em 2 vezes. Após a notificação do sistema, ele ponderou. Se toda a aquisição já havia acabado, ele elogiou a recompensa do primeiro abate, e em seguida, começou a testar as suas novas habilidades físicas, impressionado com os resultados. Em seguida ele tentou algo sobre-humano. Ele imitou Saitama, direcionou seu punho no chão. Momento a seguir, uma cortina de poeira cobriu o local, e depois da poeira se dissipar, havia uma enorme cratera e rachaduras no local onde ele havia socado. Satisfeito com o resultado, ele decidiu ver o efeito da pedra abissal. Ele a consumiu. Em seguida arregalou os olhos, e uma janela do sistema se abre, e notifica: habilidade de inventário. Atualmente,
com a agilidade no nível 1. Você pode guardar objetos inanimados e preservá-los. Após descobrir a habilidade que ganhou, ele ficou decepcionado, chamando de pior habilidade, então decidiu analisar a arma, para melhorar o seu humor, e janela de status se abre novamente. E notifica, Espada do Deus Caçador, nível 1, efeito 1, melhoria do corpo físico 2 vezes, efeito 2, dilacerar ataque de sangramento que causa uma drenagem contínua de 1% da vitalidade máxima por segundo. Após isso ele fica impressionado com os efeitos da arma, e feliz por ser a única pessoa no mundo que terminou de ler novel, então ele sabe tudo vai acontecer, e ele afirma que o segundo estágio começará em 3 dias, e ele está ansioso para ser recompensado. A cena muda para a escola. Na sala de aulas, os alunos estavam agitados sobre os fenômenos estranhos que estavam acontecendo ultimamente, e um rapaz se jogou, fazendo becinho e chamando pelo protagonista. E o protagonista, frio como sempre e sem emoção, se esquivou, e o rapaz tropeçou e caiu, e como se nada tivesse acontecido, ele olhou para o protagonista e notou que algo havia mudado nele, e protagonista ouvindo seu amigo, ele começou a suar frio, e tentou disfarçar. O rapaz levantou em grande estilo e fez uma pose, e começou a falar das últimas notícias, sobre o fim e os monstros surgindo ao redor do mundo. Em seguida mostrou imagens no celular, era um homem das forças especiais, que derrubou uma criatura semelhante a um lobo, e continuou a falar que de acordo com o homem, depois de derrotar a criatura, ele ganhou uma recompensa. E é um superpoder. Ele segurou o protagonista, afirmou que o homem ganhou a habilidade de trovão, então pediu ao protagonista para trabalharem juntos, e conseguirem habilidades. Então o protagonista segurou o ombro do seu amigo, e concordou com o seu pedido. O amigo não conseguiu acreditar que o protagonista concordou com ele. Algum tempo depois, a aula estava prestes a começar, a professora começou a falar sobre os falsos rumores que estavam circulando, e para os alunos serem cautelosos com a internet, ao invés de acreditar em mentiras, para se focarem nos exames, porque falta pouco tempo. O protagonista suspira dizendo baixinho que, em 3 dias, ninguém vai se atrever a dizer que são falsos rumores. O seu amigo ainda continua observando ele de longe, o rapaz ainda estava atônito, de repente o sino toca, e a professora anuncia o término da aula. O protagonista suspira, o loiro com o rosto sombrio, chega até o solta, e pede para conversarem por um tempo. Em seguida o protagonista se levanta coçando a sua cabeça. Ambos se dirigem até o campo da escola, e o rapaz loiro ainda sombrio, pergunta para o protagonista: "Você tem algo para me dizer?" E o protagonista coçando sua cabeça, pergunta: "Como deveria falar?" Em seguida o rapaz faz chantagem emocional, perguntando: "Tem algo que você não quer contar pro seu melhor amigo?" "Estamos terminando, eu estou terminando com você solta." E começou a correr, e o protagonista chamou por ele, ele se virou com lágrimas nos olhos, dizendo que estava decepcionado. Então o protagonista começou a falar: "Eu queria falar com você, Taketo, mas você pode me prometer não contar isso para mais ninguém?" O amigo assentiu. Em seguida o protagonista pediu para o amigo não piscar e apenas assistir. E ele quebrou o concreto apenas com o dedo, e o amigo ficou atônito, e suando frio. O protagonista explica para ele que ganhou esse poder ontem depois de derrotar um monstro. Taketo, impressionado com as façanhas de seu amigo, segurou a sua mão, e uma menina viu esta cena, olhou para eles com nojo. E ela pensou que eles estavam flertando em público e elogiou o relacionamento dos rapazes. De volta à cena, o protagonista começou a explicar a situação para o seu amigo. Ele contou que em 3 dias, os monstros aparecerão novamente, e ele irá ajudar o amigo a conseguir adquirir uma habilidade sobrenatural. O amigo pergunta para o prota: "Está tudo bem para você fazer isso?" O protagonista assentiu, mas em troca deste favor, ele pediu ao amigo guardar o segredo. A cena muda, e o protagonista está caminhando pelas ruas da cidade, e ele está pensando dos eventos está se aproximando, o abismo profundo, e o local será em uma construção abandonada, e será um pouco diferente, e desta vez, 2 monstros aparecerão ao mesmo tempo. Ele fica um pouco empolgado, e pensa que um dos monstros do abismo que aparecerá se parece com um macaco, e suas habilidades de defesa são baixas, são comparado com um bebê macaco do nosso planeta, e outro monstro. Embora sua velocidade seja lento,
Em troca, os seus poderes de defesa e ataque são altos. Mas o eu atual supera ambos em força e velocidade. Eu deveria matar instantaneamente um deles e pegar leve com o outro para deixar o Taketo dar o golpe final. De repente uma senhora chama o protagonista pelo seu nome e se aproxima dele. O protagonista nota a senhora e respondeu, tia, com um sorriso de felicidade. A senhora segura a mão do protagonista, preocupada. Ela pergunta para ele: você está voltando da escola? Se quiser, você quer jantar na minha casa? A senhora estava atônita. O protagonista nota o comportamento estranho de sua tia, e com um tom sério, ele pergunta: tia, será que o tio está na minha casa de novo? A senhora suspira e responde: é impossível esconder as coisas de você. Você sabe que o seu tio tem reivindicado a propriedade da casa do seu pai o tempo todo. Certo, você deve fugir daquele homem quando puder, então, não vá para casa. O protagonista segura os ombros da sua tia e agradece pela sua consideração por ele, mas ele afirma que pode se proteger. Ele vai para casa muito determinado. A senhora olha para ele e pensa que, apesar que ele esteja passando por um momento difícil, ele é uma criança muito forte. A cena muda para a casa do protagonista. Dentro da residência, havia duas pessoas, e o local estava bastante bagunçado. Um dos homens pergunta para o seu pai se o protagonista havia fugido novamente. O homem de meia idade respondeu feliz para seu filho, questionando: se ele não voltar, isso não significa que podemos morar aqui. Ele continuou falando, com papel na mão: desde que eu herdei os direitos, esta casa é minha. E o protagonista chegou em casa, com uma aura assassina. Ele disse: você pode vir à minha casa sempre que quiser. Mas você é louco de pensar que pode bagunçar como quiser. O homem ruivo se levanta, e com raiva ele grita: não fique se achando. Você é só um moleque. E em seguida o homem de meia idade se levanta e interrompe o seu filho. Diz para o protagonista: solta, você ainda é uma criança. Minha irmã, sua mãe se dava muito bem comigo. Mas você vai morar sozinho quando for para a faculdade, certo? Então você tem que experimentar como é viver sozinho com antecedência. O tio mostra o documento de posse da casa do protagonista, e em seguida ele diz: aqui está algum dinheiro de bolso. 1000 ienes do seu tio. O garoto ruivo grita com raiva do protagonista: por que você ainda está de pé? Apresse-se, junte seus pertences e saia desta casa. O protagonista sério responde: quem devem sair são vocês. Eu sei que você forjou isso. O senhor fica com raiva e grita: o quê? Você tem prova de que nós forjamos? Então deixe o tribunal decidir. Tenho mais influência que você. Você não tem chance de ganhar. O protagonista fica sombrio e pergunta em um tom calmo: você nunca veio ajudar a mamãe e o papai, quando eles estavam passando por momentos difíceis? Certo. Ele acrescenta que, nem mesmo quando o pai foi hospitalizado e a mãe e eu estávamos tentando nosso melhor para cuidar dele, para pagar as despesas médicas. A mãe até fez 4 empregos de parcial e eu fiz 3. Mas e você? Você apenas bebeu e até roubou o dinheiro da nossa casa. Pessoas como você são apenas bastardos inúteis. O tio responde o protagonista, com um sorriso no seu rosto: não importa o quanto você proteste, quem tem o documento sou eu, então esta casa é minha. Ou você leva ao tribunal ou sai. Decida já. E o ruivo começa a zombar do protagonista: você e sua mãe na verdade estavam buscando a propriedade do tio, certo? É por isso que a tia foi encontrada com karma. Sofreu um acidente e morreu. Ele continuou zombando: sua família é toda igual. E o ruivo ameaça espancar o protagonista. Em seguida o protagonista dá um soco na cara do tio, e ele saiu voando. E o ruivo ataca o protagonista com uma garrafa, e o protagonista respondeu isso com um chute na boca do estômago do ruivo. Ele saiu voando com impacto, e assim ambos foram nocauteados. O ruivo, agonizando de dor, ameaça denunciar o protagonista, mas ele o ignora e vai para seu quarto. O tio recupera a consciência e afirma que o protagonista veio bem preparado desta vez. E o ruivo respondeu seu pai perguntando: devemos deixá-lo ir assim, chefe Catou? Ele é seu conhecido, certo? Vamos pegar ele. A cena muda para o quarto do protagonista.
Ele está fazendo as malas enquanto pensa que, durante o segundo ataque do abismo profundo, o mundo mudará, até que o atual sistema judicial mude. Vamos tentar não causar mais problemas, mas ainda são mais 3 dias, mas vou vingar minha mãe e meu pai. Não importa o que aconteça, acena para a sala, e o protagonista diz para os 2 homens: vou deixar você ficar com isso por 3 dias. Faça o que você quiser. O tio olha para ele surpreso, e pergunta: esse cara desistiu da casa? O ruivo fica com raiva e diz para o seu pai: ele está olhando para nós, de qualquer forma. Ligue para o chefe Katou. Pai, a cena muda para um homem. Na BV recepção, o protagonista pediu um quarto king para 2 noites. A atendente diz para ele: ei, amigo, você está aqui para fugir? Nosso serviço de massagem aqui é super popular. Você quer experimentar? O protagonista envergonhado responde: estou bem. E dentro si ele se perguntou: este hotel é adequado para um aluno se ficar. Mas este é o hotel mais próximo da zona de transferência de IPIs. A senhora tentou persuadir o protagonista: você talvez está nervoso? Está bem, nossas meninas são bonitas e agradáveis. Ele rejeita a oferta novamente, e a senhora desistiu. Tudo bem. Seu quarto é 208. No segundo andar, a cena muda. No corredor corações pairavam no ar, e no quarto do protagonista, ele estava, meio ofegante, e nos mostra uma imagem de uma mulher gemendo. De volta à realidade, o protagonista grita dizendo: as vozes ao lado continuam vazando pela parede. Ele cobre a cabeça com o travesseiro e diz: não pense em nada, não pense em nada, só preciso aguentar isso por mais 2 dias. De volta ao era ouvido sons para adultos, e dentro do quarto 210. Uma menina com o cabelo rosa tampava os ouvidos e gritava: Sakura-sama, este é o hotel mais próximo da localização do nosso objetivo. Por favor, tenha paciência. A menina faz um becinho ainda irritada, e em seguida ela fica séria e pergunta à sua subordinada: mas o que você acha disso, Mil? A mulher também fica séria e responde à sua senhora, de acordo com sua voz e respiração. Ela parece estar fingindo. A menina fica com raiva e grita: o que você está dizendo, Mil? Estou falando do canteiro de obra abandonado. Com um sorriso brilhante a mulher respondeu: se foi isso que você significa, por favor, diga claramente. Em seguida, o seu rosto fica sombrio. O mundo realmente mudou. A partir de agora, para sobreviver neste mundo, não temos escolha a não ser derrotar esses monstros misteriosos. Com um tom decidido ela afirma que, portanto, vou te apoiar. Por favor, adquira poder, Sakura-sama. A menina concorda, e os sons de adulto parou. E a mulher com uma pose legal, diz: veja. Foram exatamente 10 segundos. E a menina surpresa pergunta: do que você está falando? Em seguida, fica envergonhada e grita: poxa! Pare com isso. Bem pessoal, o vídeo fica por aqui. Quem quiser uma parte 2 deixe nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, e ativar as notificações para estar atualizado.